Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse primeiro dia de agosto. A temporada europeia já mais do que bateu na porta, ela já está entrando aí com o pé na porta. Esse final de semana não foi um final de semana de trabalho para mim, apesar de eu ter feito aqui o meu planejamento com vocês. Foi um final de semana de confraternização aqui em casa, de reunião de família. E essa segunda provavelmente vai ser agora sim o meu início nessa temporada de 2022-2023, né? Então, os jogos que eu separei aqui para o domingo, infelizmente eu não consegui assistir nenhum, né? Então vamos fazer o nosso planejamento para essa segunda-feira. Eu vou passar aqui nos jogos antes para a gente comentar um pouco de como é que foi, né? Mas eu não vou saber de fato o que aconteceu dentro dos jogos ao vivo, tá bom? Bom, se você está chegando agora, muito prazer. Meu nome é Tel. Esse é um canal sobre trade esportivo e esse é o Bom Dia Mercado, um planejamento pessoal que eu compartilho com vocês aqui praticamente todos os dias. Durante esse ano eu devo ter falhado aí umas 5 ou 6 vezes, mas sempre que eu posso eu venho aqui e gravo e partilho um pouco do meu conhecimento aqui sobre as equipes com vocês e da minha criação de cenário, tá? Eu trabalho ao vivo, então mesmo que você não trabalhe parecido da forma que eu trabalho, eu espero que eu consiga te ajudar. Seja você um cara que trabalha mais pré-jogo ou até mesmo de forma recreativa, com o maior número de informações possíveis. Tá? Aqui eu tento me aprofundar um pouco mais. Não vai ser raso, eu não vou te dar uma dica de aposta e você vai sair do vídeo e acabou. Tá? Eu não vou passar para o próximo jogo, acabou. Eu trabalho com cenários ao vivo, tá? Então eu tento buscar sempre um pouco mais das partidas para poder encontrar valor. É assim que eu trabalho. Beleza? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui o que a gente tinha separado para esse domingo. A gente tinha começado aqui com o Hammarby no campeonato da Suécia. O Hammarby não conseguiu vencer o Varnamo, né? Pelo que eu me lembro do nosso planejamento, o Hammarby não fazia bons segundos tempos. Eu não sei se o Hammarby perdeu o primeiro tempo ou o segundo, mas a ideia aqui era que o Hammarby jogasse melhor no primeiro tempo. O Molde na Noruega venceu o Strømsgodset por 3-0, se eu não me engano foi um gol no primeiro tempo. O Celtic venceu o Aberdeen por 2-0, aqui é normal, né? O Celtic, atual campeão da Premiership, vem com força também para essa nova temporada. Na Supercopa da França deu PSG, também nada de muito surpresa, né? Gol do Neymar, 2 gols do Neymar, teve gol do Sérgio Ramos. E nesse momento que eu estou gravando esse planejamento, estou gravando depois de uma confraternização, né? Então eu estou bem cansado. O River Plate vai perdendo para o Sarmiento Junín por 1-0. Não sei se deu leitura para estar a favor do River Plate ou não. Então, dos favoritos que a gente separou aqui, 3 deles venceram, um está se complicando e um se complicou, tá? Nos favoritos, nós tivemos o Vasco empatando 0-0 com a Chape. Não sei se deu leitura para trabalhar ler a pior equipe em campo na Chapecoense. O América Mineiro saiu atrás do Avaí, buscou a virada, inclusive fez um gol no finalzinho. E o Bragantino confirmou o favoritismo contra o Juventude. Não foi 1-0 o jogo, tá? Não foi, por uma odd de 1,56, não foi um, uma goleada do Bragantino, mas foi um volume ofensivo, pelo que eu vi, muito grande, tá? Dos jogos de equipe parelha, o Internacional venceu o Galo 3-0. O Inter no Beira-Rio é muito forte, né? O que me incomoda no Inter, e eu espero que ele corrija isso, é a quantidade de chance cedida para o adversário, às vezes é até a passividade na marcação, mas eu não consegui assistir esse jogo, então não sei se o Inter conseguiu neutralizar os ataques do Galo. Teve também o Atlético Paranaense vencendo o São Paulo, mais uma vez confirmando. O São Paulo não conseguindo vencer fora de casa, se não me engano, é uma vitória apenas, só uma vitória apenas do São Paulo fora de casa nesse campeonato. E mais uma vitória do Cap em casa, né? Ou seja, o Cap, se não me engano, assumiu a quarta colocação e continua com uma campanha muito boa com o Filipão, tá? E por último, o Cuiabá com Fortaleza. O Cuiabá não vem conseguindo nessa temporada fazer o que ele costuma fazer dentro de casa, que é conseguir pontuar e vencer. Isso me passa uma impressão de possibilidade de rebaixamento para o Cuiabá, tá? Assim como o Juventude também não vem jogando muito bem. O Cuiabá tem a sua grande força em casa e ultimamente não tem sido assim. Então foi uma grande vitória do Fortaleza. O Fortaleza agora que tem que se focar na, na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? Não conseguiu classificação para a Libertadores, para as oitavas da Libertadores. Aliás,
Conseguiu, né? Ele passou nas oitavas sim, mas acabou perdendo para o Estudiantes nas oitavas de final. Fortaleza segue sendo o lanterna da competição aqui e precisa correr atrás do prejuízo. Então foi um bom resultado. Vamos falar dessa segunda-feira, dia 1º de agosto. O que a gente tem aqui no radar esportivo? Championship, Watford estreia contra o Sheffield United. Né? Se eu não me engano, é estreia, né? Primeiro jogo se eu não me engano, é o primeiro jogo do Watford. Isso. O primeiro jogo do Watford contra o Sheffield United. A Championship é um campeonato que eu quero apreciar um pouco mais de perto nessa temporada. Já estou me organizando para isso, mas vou deixar as rodadas acontecerem um pouco mais para ter um pouco mais de embasamento. Se eu for assistir esse jogo, vai ser para fazer algumas anotações, como eu tenho feito sempre que eu posso. Tá? Então, jogo parelho, jogo para leitura, mas de preferência para ver o time, para entender como joga e para anotar as principais características. Na Premier Division, nada que eu costumo trabalhar aqui, o Drogheda, só tenho trabalhado o Shamrock Rovers e o Dundalk, então hoje não tem nada de interessante. A primeira divisão da Argentina também, Boca, River, o resto aqui é todo jogo praticamente parelho. E temos a Série A com o jogo do Santos com o Fluminense e os jogos da DFB Pokal. Vamos fechar a Pokal primeiro. Nessa segunda-feira de Pokal, a maioria dos times são de quarta divisão. Tá? O adversário do União Berlim é um time de quarta divisão regional. O adversário do Werder Bremen também é um adversário de quarta divisão regional. Já o adversário do Darmstadt, o Ingolstadt, esteve na segunda divisão há pouco tempo, né, na temporada passada. O Darmstadt é da segunda divisão, lutou para subir para a primeira, mas não conseguiu. E o Magdeburg, que enfrenta o Frankfurt. O Frankfurt é o atual campeão da Europa League. Né? O Frankfurt também é um time de primeira divisão e o Magdeburg atualmente joga na segunda divisão da Alemanha. É o atual campeão da terceira divisão, da terceira liga. Então a gente consegue ver aqui uma odd um pouco mais alta do Frankfurt, né? Nessa Copa da Alemanha, nessa primeira fase. A gente tem visto muitos times visitantes que são os de divisão superior, né? Na Alemanha é assim que funciona: jogo único, divisão superior decide na casa da divisão inferior. A gente tem visto muitas odds amassadas, por exemplo, a odd no União Berlim é 1,14, a odd do Werder Bremen aqui deve estar rondando, deixa eu ver, 1,30, 1,25, né? E aqui a gente tem o Darmstadt com uma odd já de 1,90, porque é um time de segunda contra a terceira, e o Frankfurt, um time de primeira contra a segunda, tá? Então, geralmente a Pokal é um jogo mais pautado para gols, tá? Por quê? Quando a gente tem o super favorito perdendo, ele vai para cima, geralmente ele consegue buscar pelo menos um empate, né? Em algumas situações, por exemplo, o caso do Leverkusen acabou sendo eliminado, mas cede muito espaço. Mas quando sai na frente o super favorito, aí tem mais espaço ainda para ampliar, como foi o caso, por exemplo, do Hamburgo depois na prorrogação, como foi o caso do Heidenheim, teve o Paderborn que meteu quase, se não me engano, 10-0, né, 10-1. Então, dá para trabalhar gols aqui sem muitos problemas. É óbvio que quando a gente tem odds de 1,14, o mercado de gols já fica bem inflacionado, porque o mercado já espera uma goleada do time super favorito. Mas, por exemplo, um Darmstadt contra o Ingolstadt, com as odds um pouco mais altas, a gente tem mercados de gols mais atrativos. Tá? Esse, por exemplo, o jogo do Ingolstadt com o Darmstadt é um jogo que eu quero muito ficar de olho em gols. Esse jogo, por exemplo, do Magdeburg com o Frankfurt também, porque o Frankfurt é excelente na bola aérea, excelente de contra-ataque, e o Magdeburg foi o time mais louco que eu vi da terceira divisão na temporada passada. Não só porque foi campeão, mas porque joga muito para frente, não tem medo de nada, inclusive começou bem a segunda divisão. Então esses dois jogos me causam uma impressão boa, tanto em Ingolstadt com o Darmstadt contra o Magdeburg com o Frankfurt. Eu acho que são jogos para ambas as equipes marcando, com possibilidade de gols. É claro que, na minha opinião, pelo que eu vi do Ingolstadt na temporada passada, o Darmstadt é favorito para passar, mas a grande força do Darmstadt costuma ser em casa e não fora. Tá? O União Berlim, pelos jogadores que tem, dificilmente se complica, né? Tem uma defesa mais sólida, então imagino uma possibilidade de vitória do União e até
possibilitando às vezes sair na frente, uma possibilidade até de trabalhar gols aqui. E o Bremen, aí é mais complicado de cravar, né? Porque eu não tenho muita confiança no Bremen. O Bremen caiu para a segunda divisão na temporada retrasada, temporada passada subiu, né? Mas teve ali as suas dificuldades. Foi a temporada retrasada? Acho que foi, né? Que eles acabaram subindo juntos. Então, o Bremen eu não coloco minha mão no fogo, não, mas eu acho que o União Berlim acaba não se complicando. Entre os confrontos aqui entre Ingolstadt e Darmstadt, não seria surpresa se o Ingolstadt passasse, mas o Darmstadt é para mim é o melhor time. E aqui entre Magdeburg e Frankfurt, aí sim, se o Magdeburg passar seria uma grande zebra, por mais que a odd do Frankfurt seja de favorito aqui e as odds estejam até um pouco mais parelhas. Hoje o Frankfurt é mais time que o Magdeburg, né? Então talvez o Magdeburg podendo aproveitar ali um lampejo ofensivo, né, algum espaço ou talvez até uma desconcentração do Frankfurt, como aconteceu com o Leverkusen, por exemplo. O Leverkusen entrou, não vou dizer de salto alto, mas entrou um pouco desconcentrado, né? Começou a tomar gol e teve que ir buscar, e quando viu já não dava mais tempo de puxar. Então, somente assim que eu vejo o Frankfurt sendo eliminado, mas tomara que seja um jogo interessante para ficar de olho em gols, tá? E por último, vamos fechar com Santos e Fluminense. Hoje o Fluminense, na minha humilde opinião, joga o melhor futebol do Brasil, mais atrativo, com o Fernando Diniz, tá? O time muito bom, já tem vantagem na Copa do Brasil sobre o Fortaleza. Também está ali se eu não me engano, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Para mim hoje faz realmente um excelente desempenho o time do Fluminense. O Santos trouxe o Lisca no último jogo que fez contra o Fortaleza, se eu não me engano, fora de casa. O Lisca ainda não tinha de fato treinado a equipe, agora já teve tempo para treinar e a gente provavelmente vai ver um Santos diferente. E o mercado, meus amigos, não sabe o que fazer. Está completamente parelho, jogo 100% para leitura de jogo, porque o mercado não faz ideia do que fazer. Né? Se a gente pegar aqui os últimos jogos do time do Santos na Vila, a gente vai ter 3 vitórias seguidas, 2-0 no Botafogo, 1-0 no Corinthians, jogo da volta da Copa do Brasil, se eu não me engano, acredito eu, e 1-0 no Atlético Goianiense. Perdeu para o Táchira, onde foi eliminado nos pênaltis pela... Aliás, não perdeu para o Táchira, né? Empatou com o Táchira e acabou perdendo nos penais. O Fluminense fora de casa vem dessa vitória do Fortaleza na Copa do Brasil. 3-2 para cima do Goiás, num jogo onde parecia tranquilo para o Fluminense. O Fluminense precisou tomar a virada para depois virar no final. Gol do William Bigode, né? Mérito do Diniz que colocou o cara no final. 2-2 para cima do São Paulo, num jogo onde o Fluminense jogou bem, mas o São Paulo teve muita chance de marcar também, e eu já vou falar sobre isso. Uma das coisas que me incomoda no Fluminense é que ele acaba cedendo muita chance para o adversário, e teve aquele 3-0 com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Tá? Então, os dois times vêm muito bem, vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio para ver se a gente pode tirar de valor disso daí. Tá aqui, ó. O Santos tem 5 vitórias em 10 jogos dentro de casa. 70% das vezes o Santos é o primeiro a marcar. Esse é um número muito bom. Tá? Como toma poucos gols e marca bastante, acaba sendo um time razoável para um ambas marcam. O Fluminense também sai na frente com bastante frequência, também marca bastante gol e também sofre poucos gols relativamente, então também acaba sendo um time mais ou menos interessante ali para um ambas. Em relação à criatividade, é aqui que eu quero puxar um pouquinho a orelha do Fluminense. O Fluminense fora de casa, ele cede 1,55 chances para o adversário, ou seja, na média ele deveria ter ali uns 15 gols sofridos, mas só tomou 9, tá? Ou seja, a gente tem que culpar também a ineficiência do adversário, que às vezes não soube aproveitar, mas o Fluminense cede, tá? Em relação ao ataque, o Fluminense está quase dentro da média, criou ali em média 14, marcou 11. O time do Santos tem uma criação melhor do que o Fluminense em casa, tá? 1,62 e marcou 1,60. Isso mostra efetividade. O time do Santos é efetivo em fazer as chances que cria. Isso é muito bom. Isso passa uma impressão boa. Em relação à defesa, aí me preocupa. Não sei se com o Lisca vai melhorar. O time do Santos cedeu 1,80 quase
de grandes chances de gols esperados sofridos por jogo, e de fato sofreu 0,80. Tem um excelente goleiro, isso é verdade, o goleiro do Santos faz muitos milagres, mas também conta com a ineficiência do adversário. Os dois times, então, cedem bastantes oportunidades. O Santos tem um excelente goleiro, o Fluminense também tem um bom goleiro, Fábio, mas às vezes a gente tem problemas com a ineficiência do ataque. Entre os dois ataques hoje, o time, pelos números, o time do Santos é mais efetivo. Mas do outro lado, a gente tem Germán Cano, que é o artilheiro do campeonato. Se for jogar, obviamente. O Arias também está jogando muito, então podemos ter sim aqui jogos com oportunidade para gol. No primeiro tempo, o Santos leva vantagem, o time vence metade dos primeiros tempos em casa, só perdeu 10%, só perdeu um primeiro tempo, né? Não sofreu gol em 60% dos jogos e marcou 8 gols. O time do Fluminense venceu apenas 22% das primeiras etapas, mas também só perdeu 22%. É um time bem dosado, né? Toma a mesma quantidade de gols do que o time do Santos e marca um pouquinho menos. Já no segundo tempo, a gente tem uma leve queda do Santos. O Santos passa a vencer de 50 para 40 no segundo tempo, passa a perder um a mais, mantém o mesmo número de gols feitos e sofridos, mas aí a gente tem um crescimento exponencial do Fluminense. O Fluminense passa a perder menos, bem menos, e passa a vencer mais, e também mantém ali mais ou menos o número de gols feitos, mas acaba tomando um pouquinho mais. Então, de maneira geral, achei o confronto de fato, o mercado está certo, bem parelho, né? Uma coisa que a gente pode puxar aqui é que o Santos jogue levemente superior aqui no primeiro tempo, ainda mais agora com o Lisca podendo, mas o time do Diniz, ele geralmente quando joga fora, ele não tem esse negócio de ficar recuado e tudo mais. Geralmente quer ter a bola, quer controlar o jogo, quer sair jogando com a bola no pé. E isso faz com que o jogo do Fluminense seja muito atrativo, tá? E claro que corra também certos riscos, né? O Fluminense, como dificilmente dá chutão, em alguns momentos até cede, né? Eu já vi gente aqui nos comentários falando, não, Theo, o Diniz já autorizou o Fábio a dar chutão em alguns momentos, mas de preferência o Fluminense quer sair jogando com a bola no pé. E isso, óbvio, influencia, quando eu mostrei aqui em cima para vocês, nas chances cedidas pelo time do Fluminense. Óbvio, se você chama o seu adversário para você poder sair com a bola no pé e criar espaços na defesa, nas costas da defesa do adversário, você acaba em algum momento podendo errar um passe, chamando para cima e aí sim podendo ter uma criação, cedendo uma oportunidade de risco, tá? Então, para o match odds, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Nas bolas aéreas, a gente tem aqui o Fluminense com 7 gols de cabeça e 3 de escanteio, tomou 5 gols de cabeça e tomou 5 gols de bolas paradas, tá? Já o time do Santos marcou apenas 3 gols de cabeça, 3 de escanteio, mesmo número do Fluminense, e tem 6 gols sofridos de bola parada e 4 de cabeça. O Fluminense marca mais gols de fora da área, tá? E o Santos sofre mais gols de pênalti. Interessante, o Santos tem bastante gol de pênalti sofrido. Em relação ao mercado de gols, o over 2,5 puxa mais para o lado do Santos, mas não é com muita frequência, só 50% das vezes. Já o Fluminense tem uma tendência de jogos um pouco mais under quando joga fora de casa. Tá? Momentos dos gols, o Fluminense tem mais sofrimento de gol. Eu já mostrei esse dado aqui para vocês. O Fluminense até os 30 minutos ele não toma gol. Impressionante. Seja dentro e fora de casa. É óbvio que isso não é certeza. Isso pode acontecer. Daqui para frente o Fluminense sair tomando gol. Mas até os 30 minutos o Fluminense tem uma solidez defensiva muito grande. Isso mostra um time que vem do vestiário muito bem organizado, muito bem apontado, muito bem entendido com a ideia do treinador. Depois, né, é até engraçado, porque depois disso, dos 31 até os 40, o Fluminense toma logo 25, e aí juntando ali 31 com até os 60, o Fluminense toma quase 65% de gols. Por quê? Pode ser cansaço, pode ser desconcentração, pode ser que o adversário já tenha se organizado em campo, mas o Fluminense costuma entrar muito bem. E a gente tem uma incidência boa de gols no final também. O Santos marca bastante ali dos 70 para frente e o Fluminense também marca e sofre bastante. Podemos ter, então, se você trabalha ali o over limite, se der leitura para isso, a gente pode ter uma oportunidade boa para isso também.
tá? Jogadores que não podem faltar. O Marcos Leonardo para o lado do Santos, né? Hoje é o grande craque do Santos, o diferencial da equipe. O Léo Batistão também tem jogado muito. E para o lado, obviamente, do Fluminense, o Germán Cano Faço L. Esse cara tem que estar. E o João Arias para o lado do Fluminense em relação a assistências também é muito importante. Beleza, então assim, do que eu tirei de informação, eu não consegui ver, com todo respeito, uma superioridade de uma das equipes em relação ao primeiro e segundo tempo. As duas equipes cedem bastante oportunidade. O Fluminense não abaixa a cabeça pelo fato de jogar fora de casa, gosta de ter a bola, gosta de propor o jogo, mas a gente tem um fator Lisca no Santos agora, que provavelmente vai mudar alguma coisa aí pro lado do Santos, vai usar mais os garotos da base, enfim. Eu acho que a gente pode ter uma crescente do Santos na competição. O Fluminense eu já espero um jogo bem organizado, tá? Janelas, provavelmente, se a gente tem um jogo tão parelho, janelas de superioridade vão fazer com que a odd dê alguns picos de movimentação que pode trazer para a gente oportunidade de trabalho, pelo menos para o meu método, tá? Mas de maneira geral um jogo muito parelho. Dá para explorar as bolas aéreas? Sim. Acho que principalmente as bolas aéreas do Fluminense têm que ser exploradas. E claro, se o Fluminense estiver na frente do placar, também os contra-ataques com o Arias e o Cano é assim muito perigoso. O que o Fluminense pode ceder de risco é o seguinte: o Fluminense geralmente cria perigo fora de casa, chamando o adversário para cima para que ele consiga sair naquele dinizismo, né? Que é aquele toque rápido lá de trás até encontrar o espaço para sair. Isso pode gerar espaço para o adversário. Então, nem sempre esse tipo de situação é bom para o match odds. O match odds, para os meus métodos, ele exige um controle maior do jogo. Então, eu tenho um Fluminense com a bola, mas recuado, chamando o Santos para cima. Se o Santos rouba uma bola ali praticamente dentro da área do Fluminense, aí eu vou ter um risco muito grande na minha posição se eu tiver contra o Santos. Então, saber dosar isso, saber interpretar para saber se você tem que estar ou não dentro do mercado. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, tem na descrição tudo que você precisa saber. Vou deixar aqui também o regulamento do sorteio para você concorrer a uma banca de R$ 30 na Betfair. E agora sim espero conseguir começar nessa segunda-feira a trabalhar nessa minha nova temporada aí, Europeia 2022-2023, porque esse final de semana eu não consegui, mas foi por um bom motivo, fazia tempo que a gente não reunia a família. Beleza, meus amigos? É sempre um prazer, não inventa moda, faz o simples, e um grandíssimo abraço.